converge ou diverge. Só que para tu saber isso, você precisa de muitos detalhes. E alguns deles são bem parecidos e confusos. Então eu vou tentar te desvencilhar desses nós, ok? Para isso a gente precisa ver todo o conteúdo para tu se sentir seguro de tudo que eu vou falar. Então tá bom. Ó, primeiro a gente vai falar de sequência, que é, na realidade, essa progressão de valores, mas sem a soma. Né? A série é você somar todos os termos da sequência. Então, por exemplo, uma sequência bem famosa é a sequência de Fibonacci. É aquela 1, 2, 3, 5, 8, 13, né? Que tem seus motivos do porquê é assim. Ok. A questão é, veja que não estou somando os valores, eu estou só descrevendo eles. Uma outra sequência muito famosa é os números pares. 2, 4, 6, 8. Eu não estou somando eles, né? Se eu quisesse somar, eu teria que definir um intervalo de soma. E é assim que a gente constrói uma série, ok? Uma soma de sequência. Então, por hora, tu entenderes o que é sequência, tá bom. E tu percebes, então, uma coisa óbvia. Uma sequência é igual a uma função. A diferença é que vai ser uma função formada apenas pelos números inteiros positivos. Como esse caso aqui, ó. Não existe nada entre o 1 e o 2 aqui, por exemplo. Né? Até mesmo a equação aqui da sequência é essa. Né? Que se tivesse x ali, tu acharia que é normal, uma função normal, né? A grande diferença é que nas sequências a gente só trabalha com inteiros, né? Então, para que, de certa forma, a gente relacione um valor com a posição dele numa sequência. Muito bem. Então tá aí. Então vai funcionar muitas coisas que funcionam lá em sequências, tipo limite, integral, desculpa, que funcionam lá em funções, né? Limites integrais. Principalmente esses dois a gente vai utilizar bastante para provar se a série converge ou não. Inequações também é bem importante. Então, na prática, são as mesmas contas, são as exatas mesmas contas, tá? Então ele até vai provar aqui como tu compreender o funcionamento de uma sequência por meio de limite. Por hora isso aqui não é importante, agora isso aqui já é importante, tá? Sequências convergentes. Então, o que é uma sequência convergente? É você aplicar o limite na sequência, o limite tendendo ao infinito na sequência, ó, na sequência, não na série, na sequência. E ele ser igual a L, ok? Ou seja, não ser infinito, em outras palavras. Então, se tu aplicar e acontecer isso, tu tens uma sequência que converge para um determinado valor. Como é o caso aqui nesse desenho, né? Essa sequência está convergindo aqui para o 1, acredito eu. Muito bem. Claro que essa convergência pode demorar muito para acontecer. A gente vai ver uns casos bem bizarros hoje. Muito bem. Blá blá blá, subsequências. Esse assunto é bem importante, tá? Porque às vezes a gente consegue tirar informação de uma sequência sabendo informações sobre outra. Esse é o método da comparação até. Você já deve ter ouvido falar dele. Então, se uma sequência converge para um valor, todas as suas subsequências também vão convergir. Subsequência na prática aqui vai ser cortar uma parte da tua sequência ou fazer uma sequência bem parecida, algo assim. Né, que tenha, por exemplo, só de diferença um número multiplicando. Muito bem. E daí a ideia de sequência limitada vem da ideia de função limitada. Por exemplo, o seno e o cosseno. Funções limitadas, funções que estão entre dois valores específicos, menos 1 e 1. Também pode ter séries que têm esse comportamento. Ok? Então, daí vem alguns teoremas importantes, né? Se a tua sequência é convergente, então ela também é limitada, porque obviamente ela está limitada até aquele valor que ela converge. Definições bobas aqui. Eu vou focar só nas que são realmente necessárias para tu resolver conta, tá? Essa aqui já é uma bem interessante para tu resolver conta, tá? A, sobre se a sequência é monótona ou não. Então, primeiro, o que é ser monótono na matemática? Eu sei que vocês aqui em Portugal trabalham muito com isso, mais do que lá no Brasil. Ser monótono é o seu comportamento não mudar. Então, se ela é decrescente, ela vai ser decrescente para sempre. Se ela é crescente, vai ser crescente para sempre. E isso vai ser muito importante para tu ter convergência, porque uma série que muda o seu comportamento, ela começa crescente, depois é decrescente de novo, tende a não ter uma resposta apropriada, né? Muito bem.
Então a gente vai estar buscando monotocidade. Acho que é assim que fala. Muito bem, vamos mostrar que essa sequência aqui ela é monótona. Ou seja, ele está te perguntando se ela vai ser sempre crescente ou sempre decrescente. Como é que eu provo isso? Ele explicou aqui, ó. Para, por exemplo, ela ser sempre decrescente, que é o que a gente vai provar ali, um termo tem que ser sempre menor. Desculpa, um termo tem que ser sempre maior que o seu termo seguinte, ok? Então, por exemplo, o termo 2, se o n for 2, né? O termo 2 vai ter que ser maior que o termo 3. O termo 3 vai ser maior que o 4, e o 4 maior que o 5. Assim, tu está sempre diminuindo, decrescendo os valores, o que te permitirá chegar num valor específico, convergir para um valor. Porque se está sempre crescendo, por exemplo, né? O quarto é maior que o terceiro, o quinto é maior que o quarto, e assim sucessivamente, tu está sempre crescendo, eventualmente, os valores da tua soma. Então, tu vai ter uma soma infinita, é óbvio. Mas aqui a gente está olhando para essa sequência, né, dada dessa forma. Claro, os valorizinhos tu vai jogar no n, daí tu vai ter termos diferentes. Por exemplo, se tu jogares 1 aqui, né? Se tu jogares 1, o que, que vai acontecer no lugar do n? Me diz aí. Qual que vai ser o valor de n se o n for igual a 1? Me diz aí, Bernardo. Vai ser 2/3. 2/3, exatamente. Então significa que o 1 é 2/3. Se eu colocar o 2 aqui, vai ficar Deu para substituir, certo? 3. É isso, basicamente substituir. Então vai ficar 3 por 6, que é um meio. Ou seja, já é menor que o que tu falou agora há pouco, 2/3. Então me parece que essa sequência está decrescendo, porque um termo é sempre menor do que o seu anterior. Muito bem, então como é que a gente prova isso? A gente escreve o n, tá aqui, já tá ali, né? Foi o que foi dado no enunciado. E o n mais 1 é só no lugar do n você colocar o n mais 1. Pronto, daí tu tem essa equação aqui. Muito bem. E se a gente acha que um termo é sempre maior do que o seu seguinte, né? A gente vai escrever aqui, ó, que o seguinte é menor do que o anterior. O termo seguinte, o termo n mais 1, é menor que o anterior, que o termo un. Isso é uma inequação. Então, se eu fizer a conta e eu provar que para todo n isso é verdade, acabamos de provar que a sequência é monótona, que ela é sempre decrescente. Vamos ver se para todo n isso aqui é verdade? Então, tu resolves aqui a inequação com o que tu aprendeu no secundário, e assim vai. Acho que isso aqui não tem muito problema para ti, né? É só isolar o n, basicamente. E ele foi resolvendo, chegou nessa situação aqui, ó. 1 menor ou igual a n ao quadrado mais 3n. Então ele está dizendo aqui, ó, que o 1 é sempre, a gente resolvendo a conta chegou que o 1 é sempre menor ou igual que essa relação de n's aqui, que de fato não tem como ser menor que 1. Não tem como. Porque se tu jogares o menor valor possível aqui, que é o 1, afinal de contas a gente está falando dos inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Se tu jogares o 1 aqui, que é onde começa toda a nossa conversa, já ficou de fato maior, né? Maior que 1. Então, de fato, o 1 é sempre menor ou igual ao que está aqui. Muito bem, então por isso tu pode afirmar que essa sequência é monótona. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida? Não, estou a perceber. Está tudo bem. Ah, que bom. Então tá, ele vai falar algumas coisas aqui que não tem muito interesse. Esse teorema é importante. Toda sequência monótona limitada é convergente. Como encontrar respostas em séries muitas vezes passa por comparação, é bom tu saber disso aqui, né? Se por acaso tu fizer ali a prova, ela é monótona, ela é limitada, por quê? Porque eu tô vendo aqui, eu sei que ela é parecida com uma que tem esse comportamento também, então tu pode afirmar que ela é convergente, tá bom? Então a ideia é essa. Muito bem, então sendo isso aqui, sequências numéricas, e o limite indo para um valor, e o outro, daí tu vai ter algumas relações aqui que na prática, né, cara, propriedades de limite, que você já viu no começo do conteúdo, né? Muito bem, então nem vou conversar sobre isso, vamos falar aqui sobre séries numéricas. Agora sim, você pega a sequência, veja, a gente estava tratando o n
como o símbolo de sequência, né? Então agora você coloca o símbolo de soma do lado e você tem então somatório. Somatório de todos os termos da sua sequência. Muito bem. Muito bem. Essa apostila, ela começa com uma coisa que eu não acho que deveria estar no começo. Porém, eu já peguei provas aí de séries aqui de Portugal e o pessoal gosta de saber para qual valor a série está indo, né? Tu tá somando a série lá, mas vai dar quanto a soma no fim, né? Essa é uma pergunta bem relevante, na real, né? Então ele vai começar estudando isso, né? Vai pegar uma série, vai fazer a soma e vai ver para qual valor vai, tá bom? Então, ele está pegando uma série genérica aqui e está te mostrando o óbvio, né? Se tu quiseres somar os 3 primeiros termos, soma os 3 primeiros termos. Mas vai ser igual a soma dos 2 primeiros mais o terceiro. Como série é uma coisa bem computacional, qual é o curso que tu faz mesmo? Qual é a faculdade que tu faz? É engenharia mecânica. É, mecânica. Vai ter uma hora lá na engenharia mecânica que tu vai ter que programar uma coisa ou outra, né? Bem importante. E na programação tu tem essa iteração, né? Que é pegar um termo e somar com o anterior. E vai fazendo isso, né? Tem um monte de métodos computacionais que fazem isso. A série nada mais é que esse processo manual. Então ele está te mostrando aqui que a soma da tua série, né? Ó, o SK, soma da tua série, é igual a tu somares todos os termos anteriores e mais o sequencial. Nada além disso. Agora, como é que a gente vai usar isso para responder os problemas? Normalmente, a gente constrói uma equação que descreve a soma, colocando ali no lugar do K a quantidade de termos que tu tem e mais uma outra informação. Por exemplo, se tu lembrares do secundário, né, não tem lá as progressões aritméticas e as progressões geométricas? Lembra das progressões aritméticas e geométricas, né? Uhum. Lá tem esse conteúdo, né? E tem também, né, quando tu avança um pouco no conteúdo, umas equações, eles te dão equações da soma da progressão geométrica e da soma da progressão aritmética. Eu acabei de te enviar lá no WhatsApp isso, tá? São equações que provavelmente tu lembras, né? Que envolve a sominha dos termos ali, divide por 2, depende basicamente do termo final e da quantidade de termos, né? Que é o que está bem semelhante aqui, ou seja, essas equações que a gente aprende no secundário surgem dessa lógica. Claro, com alguma álgebra envolvida. Só para tu saber de onde veio algo que tu já conhece bem, tá bom? Muito bem. Ele vai perguntar aqui, então, qual é ah, essa pergunta aqui. Então ele falou, o pai do cara aqui dá uma grana para ele baseado no mês. Então o mês é o N, né? Então se tu tá no primeiro mês, tu vai receber 20 mil, vezes 1 mais 1 é grana pra caramba. Pelo menos era na época dessa apostila aqui. E essa apostila eu acho que é do ano de 2010, sei lá. Nessa época eu acho que o euro era R$ 2, R$ 2,5. R$ 2 assim no máximo. Hoje em dia tá quase R$ 6, tá? Virou papel aquela desgraça daquela moeda. Mas nessa época valia bastante o real. Qual o montante que o estudante deverá receber até o final da faculdade, supondo que ele conclua o curso em 60 meses? Muito bem. Então eu acho que tu entendeu que a gente vai ter que somar os 60 primeiros termos. Daí surge aquela pergunta: eu vou ter que somar os 60 mesmo? Escrever os 60 termos e somar? Talvez. Por quê? Porque às vezes é difícil tu encontrares a expressão da soma, como aquelas que eu acabei de te mandar, da progressão aritmética e geométrica. Às vezes é complicado. Como é que tu vai encontrar o somatório de uma sequência escrita dessa forma? Não é uma forma muito simples de lidar, entendeu? Então a gente vai ter que trabalhar algebricamente com ela para perceber qual é a expressão da soma. Portanto, se um dia te pedirem na prova, eu já vi isso nas provas aqui, relembrando, encontre o valor total da soma, né, do somatório. Provavelmente vai ser a parte mais difícil da prova. Mas vamos lá, vamos com calma. Aqui ele está mostrando, então, né, que o somatório, ou seja, quanto que ele vai receber no total de 60 meses, né, ou aqui no caso, por hora, ele está falando de infinitos meses, vai ser então a soma dos termos da sequência. Aqui está a sequência, e aqui está a soma dos termos dele. Claro que tu sabe que para obter os termos da sequência, eu vou jogar 1, 2, 3, 4 aqui.
Então, fazendo isso, né, tu reparas aquilo que a gente estava conversando antes, que o quarto termo vai ser a soma dos três anteriores, que por sua vez é dos dois do anterior, mais o quarto. Então, por hora aqui, o cara já recebeu até o quarto mês 16 mil. Ele vai recebendo, né, como a gente percebe, cada vez menos. No primeiro mês foi 10 mil, no segundo já foi uns... Quanta grana deve ter aqui? Não sei, uns 3 mil e pouco, 3 mil e pouco, e assim vai. Muito bem, agora olha só o que ele vai fazer. Ele vai fazer uma soma parcial, frações parciais. Tu lembra de ter visto isso na resolução de integrais, Bernardo? Sim, sim, sim. Na parte das primitivas. Isso. Eu tô dando tanto essa aula ultimamente que eu não sei se eu te ensinei isso, né? Mas é uma parte importante lá na resolução de integrais. Tem integrais que só saem dessa forma, tá? Eu Então, o sei, eu que que sei. ele tá... Eu te ensinei isso? Não lembro se eu ensinei. É, não, 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 mas eu sei fazer estas são as racionais, certo? Ah, então tá bom. Então, perfeito, então perfeito. Então, tu já entendeu aqui que ele vai escrever nessas duas coisas, ele vai reparar que o único que tá sozinho é o 20 mil, né? Não tem nada, não tem N multiplicando ele. Então, A é igual a 20 mil, e por consequência o B vai ter que ser menos 20 mil. Então, tu consegue reescrever essa série como somatório de duas séries. Opa, já facilitou. Trabalhar com a soma de duas séries já é um pouco interessante. Por quê? Porque agora eu consigo escrever separadamente cada termo, uma vez que isso aqui não nos trouxe muita informação, né? Por hora, né? Não nos trouxe muita informação. Se eu abrir os termos aqui, meu amigo, olha só o que vai acontecer para o 1, né? 20 mil menos 20 mil sobre 2. Vou abrir para o 2. 20 mil sobre 2 menos 20 mil sobre 3. Provavelmente, se eu abrir para o 3, 20 mil sobre 3 menos 20 mil sobre 4. E assim sucessivamente, certo? Agora, o que é isso? É o teu somatório, certo? Se eu pegar e somar todos esses termos aqui, eu encontro o quanto o cara ganhou ao total. Total de K meses, certo? Mas o que eu percebo aqui, e esse vai ser o mote, né? Vai ser a forma de tu trabalhar, vai ser tu escrever, né? Por algum método, aqui ele usou somas parciais, e reparar uma grande simplificação de termos. Eu acho que tu percebeu já que a gente vai cortar todos os termos, né? Porque esse vai cortar com esse. Esse aqui cortaria com o seu seguinte, o seguinte com o seu seguinte. Então, da mesma forma que eu cortei esse último com esse primeiro, eu vou ter cortado esse aqui com o anterior dele. Portanto, vai sobrar só o 20 mil e o último termo, o menos 20 mil K mais 1. Né? Então, eu consegui escrever uma expressão para o somatório. Veja, não é a série em si, não é a sequência em si, é o somatório dos termos. Eu consegui escrever uma equação para o somatório dos termos dessa série, que é 20 mil menos 20 mil K mais 1. Pronto. Esse aqui é a expressão que me dá para K meses quanto que foi a soma dos termos. Da mesma forma que lá no secundário a gente aprende a soma da aritmética, quanto para N termos foi a soma. E lá na progressão geométrica também, quanto para K termos foi a soma. São aquelas equações que eu te enviei. Essa expressão é o somatório dos K termos dessa série aqui, dessa progressão estranha aqui. A gente poderia chamar de progressão racional, porque os N estão na razão. Saca? Então, esse termo aqui te serve basicamente para descobrir, então, o valor da soma. Se tu jogares 60 ali no N, tu vai descobrir que ele recebeu essa grana toda aqui, ao total. E então a gente percebe, né, se tendeu ao infinito, que, que vai para 20 mil, né? Ele errou aqui, eu acho que era 20 mil que ele queria dizer. Vai para 20 mil, certo? Se tender ao infinito. Então, o pai dele aí tinha 20 mil reais para dar para ele aí durante todo o tempo na faculdade. Percebeu? Então é isso. Encontramos uma expressão aqui por meio de frações parciais. Nem sempre vai ser por meio de frações parciais. Muito bem. Então aqui, a partir de tu se tu tens alguma dúvida, é só me interromper, tá bom, Bernardo? Então a partir de tu teres entendido aqui, a gente conclui o seguinte. Se tu tens uma série que o somatório dos termos tu encontrou a expressão SK, veja que não é algo simples. Por sinal, na minha opinião, é a parte mais difícil do assunto. Tu encontrares essa soma. Se tu tens uma série e tu encontras a expressão da soma, e essa soma, essa série, então,
é convergente se o limite dessa expressão de soma que tu obteu existir, né? Ou seja, não ir para infinito. Beleza? Se ele for para um valor específico, como no caso lá foi para 20 mil, então tu tens que a série que descreveu ele é convergente. Ok? Problema. É muito difícil obter esse aqui porque cada situação é uma álgebra diferente. Então, para provar a convergência de série, provavelmente a gente vai seguir por outra linha. Mas, caso na tua prova te peça, encontre o valor do somatório total. Daí, meu velho, você vai ter que fazer aquilo que foi feito lá naquele caso. Aqui já é outra forma, ó. Quer ver? Ó? Tá percebendo que aqui tem termos exponenciais, né? Ele quer que tu prove se diverge ou converge, pela técnica aqui de obter a expressão da soma. Então ele foi abrindo aqui para o SK os termos. Tudo bem. Banal, né? Jogou 1, jogou 2, jogou 3 e assim foi. Agora olha só que coisa totalmente arbitrária ele vai fazer aqui, Bernardo. Multiplicou o mesmo somatório por 2/5. Por quê? Como é que tu vai saber isso na hora da prova? Não sei. Entende? Não tem uma técnica específica. Não é sempre seguir uma receita de bolo, como a gente fala lá no Brasil, né? Não é sempre a mesma coisa. Aqui, totalmente diferente do anterior. Daí ele pega e subtrai essas expressões, e a hora que ele subtrai, ele consegue isolar esse K e fica desse jeito, olha só. Percebeu? Ok. Então tu percebeu que é um negócio completamente arbitrário. Dá para fazer, mas é difícil, né? Daí a gente chega... Porque quem que vai perceber isso na hora da prova, entendeu? Pode ser que tu faça, mas não é simples. Aí tem séries que é impossível, definitivamente impossível. Então só faça quando eles te pedirem, tá? Se te pedirem convergência, faz as técnicas de convergência que a gente vai aprender hoje ainda. Não faz isso aqui, não. Isso aqui é só se te pedirem a soma. Claro, se tiver soma é convergente, então legal. Pronto, daí tu tens isso. Se tu queres ver se converge ou não, tende para infinito. Tendendo para infinito, deu esse valor. Perfeito, então significa que essa série é convergente e, por sinal, converge para 10 terços. Ok? Aqui ele vai fazer de novo, aqui provavelmente somas parciais, vai abrir os termos, vai perceber uma lógica de subtração, vai sobrar só alguns termos aqui. Obviamente, quando a gente tender para infinito, né, esses termos desaparecem, sobra só quem estava na frente ali, o menos 4 terços. Então, é isso, tá? Muito bem. Então, provamos aqui algumas formas de obter soma. De modo geral, a gente não está tão interessado em soma nesse assunto, mas sim na convergência ou divergência, né? Provar que diverge também é uma coisa, às vezes, chata. Muito bem. Então, propriedades básicas aqui de série, que não vale a pena nem conversar, né? Constante sai para fora da série. A série das somas é a soma das séries, que nem no caso da integral, da derivada, etc. Condição para a convergência. Essa aqui já é um primeiro passo importantíssimo, cara, para resolver 90% das contas. Tu vai chegar na tua continha, quando te perguntarem se essa série converge ou não, tu vai pegar a sequência e vai aplicar o limite tendendo ao infinito. Se o limite tendendo ao infinito da tua sequência não for igual a zero, tu pode ter certeza que ela diverge, tá bom? Então, Bernardo, tu perceba como tem trocentos casos, né? A gente já viu que o limite, no caso lá da soma da série, tinha que ir para um valor específico para convergir. Mas era lá no caso da soma da série. Aqui a gente está vendo o limite da sequência. Se o limite da sequência não for igual a zero, né? Pode ter certeza que ela é divergente, tá bom? Isso aqui já é maravilhoso já. Mas como eu estava falando ontem, isso aqui é uma condição necessária, mas não suficiente, ok? Necessária, mas não suficiente significa o seguinte: se não tiver isso, é divergente. Mas se o limite for zero, não significa que é convergente. Ou seja, vai ter sequências que tu vai aplicar o limite, vai dar zero, mas ela diverge, ok? Então, por isso que essa aqui é uma condição necessária, mas não suficiente. Então, é uma condição até que fácil, né? Tu vai lá, aplica o limitinho, vê se vai para zero ou não. Se não for, tu já descarta, ó, isso aqui diverge. Porque eu fiz esse teste mais simples e mostrei que diverge. Mas às vezes tu vai ter séries que divergem e o limite vai para zero, né? Então, cuidado.
Uma das mais famosas, por sinal, funciona dessa forma. Eu vou te mostrar. Ó, aqui a consequência daquilo, né? E pronto, olha só, essa sériezinha aqui. Uma série bonita, normal até, mas ela diverge. Por quê? Porque se tu aplicas o limite, né? Tu podes até fazer por L'Hopital. Tu te lembras da técnica de L'Hopital, Bernardo? Uhum. Derivado de cima dividido pelo derivado de baixo. Isso. Então tu percebeu que vai para 2/3, né? Que é diferente de zero. Então, professor, mas não está convergindo aqui? Não, não está convergindo. Não está indo para um valor específico, porque nós estamos a falar da sequência, não da expressão da soma. Se por acaso tu tivesse a expressão da soma, o SK igual a alguma coisa, né? Como a gente viu agora há pouco, perfeito, aplicas o limite lá, vai dar um valorzinho, esse valorzinho, por sinal, é até a resposta da soma toda. Mas aqui nós estamos fazendo algo mais simples que aquilo. Nós estamos aplicando simplesmente na sequência, foi para um valor diferente de zero, então tu podes ter certeza que ela é divergente. Agora, olha só, essa série aqui é a mais famosa de todas, é a série harmônica. Ela, como o próprio nome diz, aparece na música, né? Aparece na física, e ela diverge. Mas se tu olha aqui, tu aplicas o infinito, né? Vai para zero. Então, curioso, né? Uma série que vai para zero, mas diverge. Por isso que aquela condição é necessária, mas não suficiente. Daí surge a pergunta, mas como é que eu vou provar que essa série diverge, professor? É o que a gente vai ver agora. Algumas técnicas para provar a convergência e a divergência de séries, tá bom? Então, bem, ele vai provar aqui, em especial para a série harmônica, né? A gente vai estudar um pouco ela. Vamos provar que ela diverge, olha só que interessante. Então a gente vai fazendo aquilo que nós estávamos a falar agora há pouco, né? Mostrar a soma dos termos. Mas o que ele está fazendo aqui? Que símbolo esquisito é esse, né? Bem, ele vai te mostrar que a, a expressão aqui da soma da série, o SK, está associado com esse nzinho que fica aqui em cima dos termos, né? Então ele está te mostrando o S2, o S4, que é 2 elevado a 2, o S8, que é 2 elevado a 3. Então ele vai associar com esses contadores aqui de cima, né? E por hora os termos estão assim, ó. Somar tudo, vai ficar então que o S2 é o S4 é o S2 mais um meio, o S8 é o S4 mais um meio, e assim vai. Tá vendo que existe uma lógica aqui, né? Muito bem. E tá sempre dando maior com um determinado valor. Então tu acaba chegando nessa expressão aqui, olha só. O S2 elevado a N é sempre maior que N mais 1 sobre 2, né? N mais 1 sobre 2. Qual é o N aqui? É o 4. Esse N aqui. 4 ficou 5 sobre 2, de fato, né? E pronto, então olha só que interessante, tu consegues provar aqui que a série é harmônica, né, do jeito que a gente escreveu, tendendo a infinito, vai ser maior que essa outra série aqui, que a gente sabe que é divergente, tendendo a infinito, ela vai para o infinito, né? Então pronto, a gente acabou de fazer uma comparação e mostrou que a série harmônica vai para o infinito. Professor, Ok? qual é que era a série? Pode-me só mostrar a série? 1 sobre Era N. 1 sobre S. Isso. Não podemos usar a série de Dirichlet como P é igual a 1, ela tem que ser divergente? Sim, a gente pode utilizar a lógica da série P. Mas é que a gente não viu a série P ainda, né? Mas a gente vai ver. O problema é que lá na Dirichlet, né, quando tu aprende esse negócio da P, da série P, né, é meio que para decorar, né? Ó, tem séries desse tipo, decora isso, né? Aqui ele tá só provando o porquê, tá bom? Então a prova é importante, né? Claro, a gente não perdeu 2 minutos nisso e eu não acho que vale a pena. Mas aqui tem um negócio muito curioso, né? Ó, essa série harmônica diverge. Porém, se tu ficar jogando valores, tu não vai perceber. Porque olha só, se tu joga. Vamos lá, se tu joga, por exemplo, 10, tu dá quase 3 aqui a soma. Para 100 dá 5, parece que não cresceu nada. Para 1000 dá 7, parece que não cresceu nada. E se tu vai do 1 bilhão pro 1 trilhão, aumenta só 7 o valor, olha só. De 21 foi para 28. Então é uma série que ela diverge, mas ela diverge extremamente devagar, né? Daí ele vai falar aqui da série geométrica, que é a nossa série conhecida lá do secundário. Lá, tu também sabe, né? Que o Q ele tem que estar entre menos 1 e 1 para convergir. E é isso aí. Cara, eu preciso ir no banheiro. Eu vou te deixar aqui com essa página. Dá uma lida nela. E na volta a gente conversa rapidinho sobre esse critério da integral, que infelizmente não é um critério que dá para usar muito, tá? Já volto.
Pronto, voltei. E aí, deu uma lida na integral, entendeu? O teste da integral? Se a integral convergir a série converge, se a integral divergir a série diverge, certo? Isso. E o detalhe importante que o pessoal não liga muito e às vezes pega é dois detalhes, na verdade. Para o teste funcionar, a função da série tem que ser contínua em todo esse intervalo aqui, de 1 a infinito. E principal, né? Às vezes o teste não funciona. O teste não funciona. Quero dizer assim, tu faz a conta toda certa lá e tu chega numa resposta que não te leva a nada, né? Às vezes é assim, beleza? Então, problemas. O teste é inconclusivo às vezes, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza, a série P ou série hiperharmônica, é o que tu tava falando lá, a série de Dirichlet, né? Então, se o P for igual a 1, diverge. É a própria 1 sobre N, né? A gente estava conversando. Se tu tiveres essa estrutura, né? E o P for menor que 1, divergente. E aqui convergente. Então, de modo geral, né, cara, isso aqui aparece com muita frequência, né? A gente trabalha muito com polinômios nas séries, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, se tu, o que eu gosto, assim, para ter uma ideia, para tipo olhar para minha série e achar, pô, ela vai convergir ou não? O que que eu faço? Eu vejo a diferença de grau, né, da parte de cima para de baixo. Se, por exemplo, na parte de cima eu tenho grau 3, um n elevado a 3 por algum motivo, e na parte de baixo eu tenho n elevado a 5, eu vejo essa diferença de 5 menos 3, 2 graus, então eu já imagino, poxa, essa série é convergente, ok? É um jeito que eu faço, assim, para já ter ideia, né? Para não começar do nada a minha conta, beleza? Então tá bom. Mas isso aí, né? Aqui claramente é convergente, aqui claramente é divergente, uma vez que raiz é um meio e um meio é menor que 1. Critério da comparação. Pô, só um instante que eu deixei meu casaco no banheiro. Pronto. Critério da comparação, então. Esse aí é o mais forte de todos. Mas por ser mais forte, às vezes é mais difícil de fazer. Porque primeiro depende de tu conhecer uma série que converge ou que diverge. E depois de tu resolver uma inequação envolvendo tanto a série que tu tem quanto a série que tu conhece. Então costuma ser um negócio meio complicado. Então o negócio é o seguinte, se tu tens uma série e que tu sabe que é convergente, né? E tu queres provar uma outra série, se ela é convergente ou não, é só tu verificar se essa outra série é sempre, para todos os termos, menor que converge. É o que ele está dizendo aqui. Não, se a sequência da série que tu está interessado ali for sempre menor que a sequência da série que tu sabe que converge, então a série é convergente. E se tu quer provar divergência, tu pode fazer isso também. A série que tu conhece, se ela for sempre maior do que desculpa, a série que tu queres, né? Se ela for sempre maior que a série divergente, que tu conhece, que é divergente, beleza. Então significa que a série que tu tem também é divergente, tá bom? Agora na prática, vamos resolver essa parada aqui. Olhando para essa série aqui, Bernardo, tu acha que ela converge ou diverge? Eu acho que ela. Acho que não sei, não podemos concluir, vai dar zero o limite. Pelo limite, vai dar 0 sobre 0. Na verdade, vai dar 0, né? Sim. Então, pelo limite, a gente poderia dizer, ó, o teste do limite passou, mas não é suficiente, né? Não se Mas conclui. baseado nas coisas que eu acabei de falar, né? Tu não tens ideia do que se ela converge ou diverge, assim, um chute? Eu diria que ela há de convergir. Por quê? Porque o infinito de baixo acaba por ser maior do que o infinito de cima. Porque temos um n ao cubo, em baixo temos um n. Eu sei que ambos tendem para infinitos, mas teoricamente pensando, o de baixo há de ser sempre maior, muito maior do que o de cima. E portanto, sendo o de baixo muito maior do que o de cima, este número vai se aproximar de zero, visto que é sempre positivo, mas sendo o de baixo maior do que o de cima, vai se aproximar de zero. Acho que converge para zero. Bem, eu diria que tu tem que tomar cuidado com isso, né? Porque se tu fosse falar a mesma coisa sobre a série 1 sobre n ou sobre 1 raiz de n também.
seria zero, né? A questão tem um pouco a ver com o que tu falou, mas não é suficiente. Assim. O que eu falei agora há pouco, eu acho que é mais forte, que é você reparar que a diferença de grau de um para o outro é 2, né? Sim. Porque aqui é n elevado a 1, aqui é n elevado a 3, 3 menos 1, 2. Pela série de Dirichlet lá, né, o critério P, tu pode dizer que 1 sobre n quadrado converge, né? Então eu diria que isso aqui converge também. Vamos ver como é que ele vai provar isso, tá? Provavelmente ele vai utilizar essa técnica de comparar com alguma série que a gente conhece, né? Bem, como tu aplicou o limite e disse que vai para infinito, então muito provavelmente converge. Vamos então verificar a questão da comparação, né? Olha só. Então, veja. Como a gente quer sempre comparar com alguma coisa que é maior, né? Então, o que que acontece? Essa série aqui é menor que essa, ou seja, por quê? Porque eu tirei 1. Então, é menor. Não mudou nada. Que se tu tirares o n aqui também, vai continuar menor. Muito bem. E o que que ele fez aqui, ó? Ele cortou os n's e deixou embaixo em evidência. Ficou 1 sobre n, n mais 1. Então, tu pode dizer que isso aqui é sempre menor ou igual a isso. Tudo bem até agora? Sim. E por que que ele está fazendo isso? Porque nessa aula a gente já viu essa série. Ela era essa aqui. Claro, sem o 20 mil em cima, né? Mas como eu já falei para você, o 20 mil pode ir para fora. E a gente sabe que essa série aqui, então, com ou sem o 20 mil, vai convergir. Vai convergir. Então, acabamos de provar, né? Pelo menos por uma comparação até que simples aqui, que essa série, ela é sempre menor, né, que esta, que converge. Então, se ela é sempre menor que uma que converge, então ela também converge. Ok? Essa é uma forma de provar. Mas tu pode fazer aquela outra forma que nós vimos hoje também, fazer a desigualdade. Dizer que essa série é sempre menor que uma que tu conhece que converge. Problema. Qual que é o problema? Não dá para comparar com qualquer série. Porque se tu for comparar com uma que tu sabe que converge, sei lá, tenha um n elevado a n ou n fatorial, não vai bater as coisas, né? Pode ser que tu tenhas problemas. Então, esses métodos são assim, tá? Eles nem sempre funcionam. De modo geral, eles funcionam, mas tu tem que ser esperto, né? Tem que saber o que tu vai comparar, né? Ok. Então, fazendo aqui a desigualdade, ele chegou que 0 é sempre menor ou igual a n mais 1, e é verdade, né? Então, significa que essa sentença é verdadeira. Eu cheguei numa conclusão que é obviamente verdadeira dentro do domínio que a gente está interessado, né? Que são os naturais positivos. Perfeito. Então, essa série é convergente. Alguma dúvida? Por exemplo, agora, como é que eu olho para uma série e sei que tenho que usar o critério de D'Alembert? Pois é, não tem como saber. Não tem como saber. É quando tem os fatoriais. Costuma ser quando tem fatoriais, costuma ajudar, não é? Costuma é a palavra certa aqui. Costuma ser. Às vezes dá para provar sem ser, mas dá. Por exemplo, ele vai falar aqui justamente do critério de D'Alembert agora, né? E eu gosto de usar o critério de D'Alembert quando eu tenho fatoriais, quando eu tenho coisas dentro do parênteses se multiplicando. Tipo um n vezes um n mais um n quadrado mais 1, algo assim. Eu gosto de usar o critério da razão, porque costuma simplificar muitas coisas, né? O problema é, mesmo simplificando, mesmo saindo um limite fácil, às vezes o limite dá 1. Daí ferrou, né? Tu vai ter que testar de outra forma. Mas costuma funcionar. O critério da razão é o mais utilizado, não é por pouca coisa, não. Tanto, é curioso que se tu jogas essas coisas lá no Wolfram, né, aquele software bem legal lá de resolver conta, ele mostra os 4 testes, né? Integral, razão, raiz e o outro eu não lembro. É Ele o de faz Costa. 4 testes. Ah, já. É o primeiro da comparação, o segundo da comparação, o da raiz e o do. Eu não acho que ele faça por comparação lá no Wolfram, mas ele vai mostrando assim, esse teste é inconclusivo, esse teste é inconclusivo. Ele chega na inconclusão do teste, né? É bem curioso. Depois eu vou dar uma olhada lá. Tá bom. Mas sim, tu faz do jeito que tu achar mais apropriado na hora, né? Por exemplo, eu vejo um bicho desse aqui, né? Pô, já me dá uma vontade desgraçada de usar o critério da razão. Porque eu sei que esse 2n vai simplificar, né? 2n já vai deixar de ser um problema. Então, a escolha do teste é uma escolha de conhecimento a médio prazo, né?
tu já imagina mais ou menos o que vai acontecer na hora da simplificação. Percebeu? Daí aqui inverte, corta, ficou só desse jeito. Daí ficou bonitinho, né? Ok. Claro, né? Eu sei que tu é um cara esperto, tu já olhou aqui e pensou, meu, claro que isso vai divergir. Em cima é exponencial, embaixo é linear. Mas teu professor quer provas, né? Sim. Então tu tem que provar. E a prova aqui saiu dessa forma. Talvez se tu fosse fazer um outro teste, né? O teste da raiz, não daria certo. Muito bem. Faz sempre aquele que tu acha que é mais rápido primeiro, né? Porque é complicado, às vezes tu perde tempo mesmo fazendo uma coisa que não vai chegar a nada. Fatorial é teste da razão, não tem jeito. Tá aí. E é isso aí, ó. Agora o critério da raiz, mesma coisa. Onde é que a gente vai usar? De modo geral, quando tu tiveres tudo elevado a n, né? Como é o caso aqui. Porque, pô, já facilita muito, né? A questão é que às vezes não vai sair. Daí como é que resolve? Quando tu tiveres tudo elevado a n e não sair pelo teste da razão, tu vai ter que aplicar aquele limite notável lá. Não sei se tu te lembras daquele limite notável que é mais ou menos assim. Abre parênteses, 1 mais 1 sobre n elevado a n. Lembra disso? Sim, sim, é exponencial. É. De modo geral, vai sair, tá? Pelo teste da razão. Mas se não sair, tu vai ter que utilizar aquele limite que eu acabei de falar. Ó, aqui, mesma coisa, ó. Ah, mas esse mais 1, vai ter que dar um jeito. Reescreve com todo mundo elevado a n, simplifica. Ficou desse jeito, tu vais aplicar o n tendendo a infinito, esse cara vai para zero, né? Desculpa, esse cara aqui em cima vai para zero. 2 elevado a zero é 1. Então por isso que vai ficar esse valor aqui. Tá bom? E aí é divergente, porque é maior do que 1. É, porque é maior que 1, né? Os critérios são sempre os mesmos, né? Se a resposta do limite for maior que 1, diverge, menor converge, igual a 1, não podemos afirmar nada. Percebeu? Uhum. Então tá bom. Antes de ir para as contas, eu quero falar sobre essa última situação que ela é muito frequente, deve ter também na tua ficha aí. Quando tu tens uma sequência que ela é de valores alternados, né? Negativo, positivo, porque tu tens isso aqui. Isso acontece. É tipo aquelas oscilações, né? Que nem Certo. o seno e cosseno, né? Se tu pensares assim, uma forma de tu construir mais ou menos um seno e cosseno com série é isso. Então tu vai ter isso aí, vai convergir ou não vai convergir, né? Surge a pergunta. Bem, quando tu tens isso, tu tens duas possibilidades de convergência, que é a convergência condicional e a convergência absoluta, né? Condicionalmente convergente e absolutamente convergente, né? Apesar de que eu acho que absolutamente convergente está errado falando no português, né? Porque eu não sei se tu sabe, mas absolutamente é uma espécie de pronome do não, né? Se tu chega para uma pessoa e a pessoa te pergunta, tu gosta dela? E tu falar absolutamente, no português de verdade significa que tu tá dizendo não. Sabia disso? Não, não sabia. Pois é. Só que o que que acontece, né? As traduções de livros que vêm para cá são tão ruins, de modo geral. Não sei aqui em Portugal, mas lá no Brasil, né? Elas traduzem absolutamente como sim, né? Porque lá nos Estados Unidos, absolutely é sim. Né? Chega uma pessoa e pergunta, você gosta dela? E o americano diz absolutely, significa que ele está concordando, eu gosto. Mas no português significa não gosto. Doido, né? Então dizer absolutamente convergente é um erro, mas como os professores usam tudo livro americano, né? Muito bem. O que que vai acontecer aqui, meu caro? Para que você teste a convergência aqui, quando tens esse contador, é o seguinte. Digamos que tu esteja trabalhando com uma série que ela é convergente. O N é convergente, tu já sabe. Ignora isso aqui. Por algum motivo tu provou e sabe que o N é convergente. Então isso aqui só vai ajudar na convergência. Tu vai poder dizer que é absolutamente convergente, ok? Então, Uhum. se tu sabes por qualquer motivo que seja que isso converge, perfeito. Agora, pode acontecer que isso aqui divirja, né? E se ela divergir, esse termo da frente pode transformar ela numa série convergente. Só que se isso acontecer, tu vai ter que dizer que ela é condicionalmente convergente. Essa série como um todo é condicionalmente convergente na condição de que tenha esse termo contador na frente, tá? É isso.
Em outras palavras, uma série que divergia pode convergir se tu colocar isso aqui. Tá bom? Muito bem. Agora, qual é o critério para que convirja, caso isso aconteça, ela ser monótona decrescente, tá bom? Então, por exemplo, essa aqui. Eu acho que hoje a gente já viu que isso aqui diverge. A gente já viu que isso aqui diverge hoje. Não lembro. Mas de toda forma. Isso aí diverge, tá? Depois tu pode até fazer um teste e ver que diverge. Mas tu podes perceber que isso aqui ela é monótona decrescente. Né? Porque o termo seguinte é sempre menor do que o anterior. Né? Isso até tu pode notar de forma simples se tu fizeres o limite tendendo a zero. Né? Ela... Claro, não é um teste forte, né, fazer o limite tendendo a zero, mas tu fazes a desigualdade aqui, tu reparas que ela é monótona decrescente, porque isso aqui é sempre verdade, né? A proposta foi que o termo anterior é sempre maior que o seguinte, né? Ele colocou n mais 1, aqui. E, de fato, esse termo é sempre maior que zero, dentro do escopo que a gente está trabalhando. Portanto, essa série aqui, sozinha, sem esse cara, e assim esse, ela é divergente. Mas, como ela é monótona decrescente, quando tu coloca o contador aqui, ela vira condicionalmente convergente, ok? Ok. Portanto, né, a nossa querida série harmônica, 1 sobre n, ela é condicionalmente convergente. Se tu tiveres ali a alternada, né, alternando sinais. Por quê? Porque ela é monótona decrescente. O termo seguinte é sempre menor do que o anterior. Bem, acho que por hoje é isso, né? Tu me mandas aí, vamos fazer então agora algumas questõezinhas aí, tá bom? Tens uma ficha aí de séries para me enviar? E séries de potências, professor? Oi? Séries de potências. Séries de potências é a série que a gente viu aqui no começo. Série geométrica, né? Cadê? Aqui. Essa aí é a série de potências, né? Daí pra E o série de raio de potências... Ah, tá, o raio de convergência. Daí tem aqui também, mas não sabia que ia chegar tanto. Vamos lá. Raio de convergência também não é difícil, né? É basicamente tu fazer o teste da razão e controlar o valor do x para que convirja, né? Então vamos ver. Qual página tá? Isso aqui eu não cheguei a ver com o meu aluno. Deixa eu pegar aqui. Eu sei que tem, só um segundo. Mas é de boa resolver as contas. Pelo menos se tu não tá interessado muito na fronteira do raio de convergência, é bem fácil até. Séries de potências aqui, ó. Que nem tu falou, 200. Muito bem. Processo para determinar intervalo de raio de convergência. Então, como eu falei, é basicamente o teste da razão. Tá? Como é que tu vai fazer? Tu vai pegar a tua sequência, que depende de x, né? Agora tu tem que notar que a tua conta não vai ter só n's, né? Vai ter x também. E é no x que tu está controlando a região em que ela vai ser convergente, né? Por isso que a gente chama de raio de convergência. Porque vai ser toda uma região que é circular, de certa forma, né? Porque todos os pontos dentro dela vão valer. Né? Então, como é que tu faz isso? Tu vai ter que fazer o critério aqui da razão e implicar e obrigar ele a convergir, né? Que é, no caso, dizer que essa parada aqui é menor que 1. Né? Tu tem que dizer que o teu L é menor que 1, basicamente. Então, é isso. Por exemplo, aqui, olha só o que ele vai fazer. Temos uma função bem bizarra aqui. Mas dá para notar que pelo critério também o da Lambert que é o da razão, né? Isso. Eu tava pensando que pelo da raiz funcionaria legal também aqui. O critério da raiz também funcionaria. Cortaria um monte de N aí. O problema é esse cara que não tem N em cima, né? Se não dava pra usar o da razão, seria facinho, facinho. Ele teve que usar o da... Desculpa, o da raiz, né? Se não tivesse esse cara sozinho aqui, utilizando o da raiz sairia muito fácil, né? Mas como tem, né? A gente vai utilizar o da razão. Então,
colocou o n mais 1, fez uma série de simplificações, ficou desse jeito. Até aqui, tudo bem? Até onde eu selecionei aqui. Tá bom. Daí o que acontece? O limite, ele está só no n, né? A variável que o limite se impõe é no n. Então o x pode ir para fora. Só que como o critério da razão, né, se dá dentro do módulo, ele sai em módulo. Isso aqui é muito importante. E agora tu aplicas o infinito. Ok? Tu vai ter 3/5 como resposta aqui. Agora, né, ele fez de um jeito meio que eu não gosto aqui de fazer. Bem, mas eu vou pedir para tu escrever porque eu não tô afim de abrir a tela aqui. Tá? Não, eu vou abrir, não vou ser vagabundo. Ó, deixa eu. Eu quero pegar isso aqui, né? Foi o que a gente teve aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A nossa resposta foi essa por enquanto aqui. A resposta do do D'Alembert aqui. Então eu vou jogar no meu quadro. Tá aqui. Né? Então o L é isso, certo? Tudo bem, Bernardo? Sim. Beleza. Só que a gente quer que o L, né, seja menor que 1, certo? Então, como isso é L, a gente está querendo que isso seja menor que 1 para ser convergente. Né? Portanto, numa situação como essa, que tu tens o módulo aqui, tu tens que escrever, tu podes escrever, na verdade, né, como menos 1 menor ou igual à parada que está aqui, só que sem o módulo, tá? Porque estou colocando entre os valores aqui, né? O 1 em módulo é 1 e menos 1, né? Então, tu está colocando entre toda essa região do módulo de 1, que fica entre 1 e menos 1, certo? Certo. Então, é um jeito muito bom aqui. Eu considero muito didático, muito simples de resolverem, tá? Então, tá bom. E agora, né, o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que isolar aí o valor, né? Muito bem. Então, vamos lá. Como é que isola, né? Porque tens um x com qualquer coisa em cima ali. Tens que multiplicar por 5/3 dos 3 lados, né? Aqui são 3 lados. Então, multiplica-se por 5/3 daqui do lado da esquerda. Vai ficar menos 5/3. Multiplicas no meio. 5/3 vezes 5/3 é 1. Então vai ficar só x. A ideia é essa, né? Deixar o x sozinho. Percebeu? Então pronto, aqui tu tens o teu intervalo de convergência. Certo? Tudo bem? Esse é o intervalo de Tudo. convergência. O problema é, daqui a gente já tira, né, uma coisa importante, né? Dessa forma, né, a gente tirou que, de certa forma, o módulo de x é 5/3, né? Porque se tu tens o x entre menos 5/3 e 5/3, o módulo de x é 5/3. Então isso aqui já pode ser considerado o raio de convergência. O raio de convergência é 5/3. A questão é, qual é o intervalo de convergência, né? Provavelmente tem a ver com 5/3. A questão é que quando tu estás pensando no intervalo, tu não podes ignorar os 5/3 em si. Esse é o problema. Que aqui a gente não está levando em conta os 5/3 em si. Note que eu estou colocando menor, não estou colocando menor ou igual, estou colocando só menor. Por quê? Porque se tu colocar o igual, né, provavelmente, né, em algumas situações vai dar 1. E daí o 1 tu não pode afirmar nada. O que eu quero dizer é que o L vai dar 1, né, se tu colocar exatamente 5/3. Né, por exemplo, se tu colocar aqui 5/3 vai dar 1. Né? Então, a parte mais chata, na minha opinião, é agora, que é onde tu pega os 5/3, tanto positivo quanto negativo, e joga lá na série. Vou te mostrar aqui. Né, veja, metade da conta, 90% da conta está feita. Agora a pergunta é, né? No intervalo, vai ter o igual ou não? Né? É só isso. É só para isso que a gente vai fazer um monte de conta agora. Só por causa de saber se exatamente no 5/3 tu vai ter o igual ou não. Né? Então ele vai colocar aqui, ó, se o x igual a menos 5/3, tu vai lá na série, né? E coloca o menos 5/3 aqui. Daí tu chega nessa sériezinha maravilhosa alternada aqui.
que a gente sabe que converge, né? Mas agora, provar que isso converge, o professor vai deixar só olhar e dizer, é parecida com a série do P, do N ao quadrado, né? É chato, né? Eu quero dizer, tu ia ter que provar que essa série converge também. Eu sei que ela converge, né? Mas provar que ela converge é meio chato. E agora aqui, ó, tu jogas, vai ficar assim, e essa série aqui, ela também converge, né? De novo. Ela é menor ou igual a uma coisa que tu sabe que converge. Então, nas duas situações, os dois limites, né, menos 5/3 e 5/3, a gente pega, joga lá e percebe que a série que surge quando tu joga esse valor converge. Então, portanto, tu pode afirmar que o intervalo de convergência é com o sinalzinho de igual. Basicamente é isso, beleza? Tudo bem? Uhum. Então tá bom. Então agora pode me passar tua ficha aí, vamos tentar resolver alguma coisa que tem lá. Temos que esclarecer algumas dúvidas que eu tenho não só de séries, mas também de integrais. Cara, tu que sabe, velho. Eu queria que tu fizesse alguma conta aí, porque senão virar vídeo do YouTube eu falando só. Não, sim, também tenho dúvidas em. Mas eu mostro-lhe a ficha aqui. Tá bom, pode enviar. Hum, Vou pegar mais uma xícara, só um segundo. Eita, eu tava falando aqui, eu já abri o arquivo e já vi que eu já ajudei um aluno nessa mesma questão aqui. Esse soma de rima, né? Critério de soma de rima, integral de rima. Eu posso. Tu queres isso aqui? Porque isso aí é confusão total, né? as minhas dúvidas é no. Está a falar de séries, não está? Na realidade, abri aqui o capítulo 5, cálculo integral, Ah, mas tu me ok, falas ok, o que tu ok. queres aqui. Eu só tô te dizendo que eu já vi essa questão com alguns alunos meus, já. Com um aluno meu. Ok, eu tenho dúvidas esse no capítulo 5, que é no exercício 2B. 2B. Eu não sei o que é, não sei o que é que tenho que fazer aí. Mostre que f é monótono acrescente e justifique que f é integrável. Isso? Espera aí, não consigo puxar para baixo. Mostra que é feminado. Sim. Tá. Bem, vamos ver o que ele fez, né? Depois a gente pode fazer com mais detalhes, caso seja necessário. Deixa eu abrir aqui. Só um segundo para eu abrir aqui. Opa, abriu errado. Não, não, abriu certo. Tá, nós temos essa série que ela é definida
igual a zero quando o x é zero, e 1 sobre k se o x estiver dentro daquela região ali, que vai ser sempre uma região entre 0 e 1, né? Certo? Porque todos os valores que tu colocas aqui vai deixar a coisa só menor, né? A maior resposta que você pode ter aqui é o 1, né? Quando tu tiver aqui 1, né? K1 ali. E pronto, né? Daí o que acontece? A gente está pensando nesse intervalo aí, entre 0 e 1. Tudo bem? A parte da definição aqui tá tranquila? Uhum. Tá bom. Agora mostre que f é monótona crescente. A gente acabou de ver isso, tá? Lá nas séries. Muito provavelmente tu vai ter que fazer k e k mais 1, né? E dizer que, já que ela é monótona crescente, tu vai ter que dizer que 1 sobre k é menor ou igual que 1 sobre k mais 1. O princípio é isso. Já que é monótona crescente, né? Os termos vão crescendo. Tá, vamos lá. E k pertence aos naturais. Se y é maior que x... Y é maior que x. Mas cadê y aqui? Ele não definiu y aqui em nenhum lugar para falar isso, nada. Se y pertence a esses valores, então f de x igual a f de y igual a 1 sobre k. Mas quem é y, velho? Do nada o cara me chega com y aqui, sem falar o que é isso. Caso contrário, se y pertence a essa região com L menor que k, já que y é maior que x, logo isso ali é maior que... Não estritamente, é integrável já que qualquer função monótona a e b é integrável em a e b. Tá, ele provou de um jeito bem estranho, né? Ele provou de um jeito bem esquisito aqui. Eu acho que dá para provar de outra forma, tá? Porque talvez a questão A entregue algo que a gente não viu, né? Mostre que f é descontínua em qualquer ponto da forma x igual a 1 sobre k. Tá maior que 2. Tu chegou a entender a pelo menos? Eu acho que sim. Deixa-me saber o que é que eu fiz. Ele só fez o limite pela esquerda e pela direita, a princípio, né? É que trabalhar com naturais é complicado, né? Bem, eu não devo encontrar isso, de certeza, mas se eu não fiz, eu percebi a resolução, mas devo ter feito, porque eu tenho o mesmo caderno agora para álgebra e para cálculo, agora para os exames, portanto deve estar aqui para o meio e não faço ideia onde. Nem vale a pena procurar, mas Tá, esse eu mas percebo a o que eu resolução. acho que aconteceu aqui? Eu acho que ele está simplesmente aplicando a regra de continuidade, né? Que é o limite pela esquerda e pela direita existir e ser igual à função definida no ponto. Acho que é isso. Uhum. Sim. Só que, beleza, vamos entender esse passo primeiro para depois tentar entender a B. O problema é que ele define umas coisas muito loucas aqui, né? X tendendo x igual a 1k, beleza. Por isso que ele vai fazer essa tendência. K pertence aos naturais, K maior ou igual a 2. Será que esse K maior ou igual a 2 vai servir para alguma coisa? É imediato da definição que para cada K pertencendo aos naturais, fixo maior ou igual do que 2. Isso aqui é verdade. Então vamos ver se isso aqui é verdade. Eu estou pegando 1 sobre K da f de x vai ser igual a 1 sobre K. Se o x tender, mas que x, né? Porque, porra, não tem x nenhum aqui para jogar esses valores, para pensar, né? Não tem x nenhum aqui para jogar esses valores. Mas ele está dizendo que vai ser 1 sobre K. Por quê, né? Porque está dentro dessa região. Concorda comigo? Uhum. 1 sobre K é um valor dentro dessa região. Agora, se eu pegar 1 sobre K positivo,
Ele disse que a resposta é isso aqui. Mas por quê, né? Isso aqui não tá aqui. Por sinal, né, fora dessa região, bem, entende, né, essa região, mas teria que ser um sobre K também, eu não entendi isso, por que é um sobre K menos 1? Entendi por que é um sobre K menos 1 aqui. É esquisito isso. Por que tem esse menos 1 aqui, tu entendeu? O menos 1 aí é K menos 1. Quanto sempre um sobre K mais. Se o K for maior é igual a 2. Então, é muito difícil vai ser um exercício assim. Fala sério. Esses exercícios dessa folha que eu fui buscar são exercícios mais complexos. Os meus que já tiveram um exame agora de manhã disseram que tu tens então algum exercício mais parecido com o que podes cair? Uhum. Eu tenho aqui uma dúvida. Eu fazia a partilha de ecrã do. Eu desenhei Pode ser. A derivada no Paint. Pode compartilhar o ecrã aí. Nessas fichas que eu resolvi com o meu outro aluno do IFT, ele tinha também algumas séries bem interessantes de fazer lá, mas elas estavam feitas e muito bem explicadas na ficha também. Esta integral aqui, como é que eu resolvo? Ah, tu queres resolver uma integral. E elevado a arco tangente? Pô, o teu Paint é legal, hein? O meu é dos velhos ainda. É o Paint 3D esse? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Paint 3D. Meu Paint 3D é todo bugado. Ele não é bonito que nem o teu. Qual Windows tu usa? 10, achou? Não, quadradinho assim eu acho que é o 11. É 11. O meu é o Windows 10, eu acho. Por isso que o meu Paint não é tão legal que nem o teu. Anyway. Cara, eu acho, né, assim, eu não parei pra pensar, mas eu acho que tu tem que chamar o arco tangente de x de u. Por quê? Porque a derivada do arco tangente de x é o que tá ali embaixo. Eu sei. Isso eu percebo. Eu só não percebo como é que eu vou tirar aquilo do expoente do E. Tu não vai tirar. Tu vai chamar ele de u. Substituição simples. Vai lá, quero ver tu fazendo. Escreve aí. U igual a arco tangente de x. Vai lá. Escreve aí na parte de baixo, de outra cor, de preferência. Ai, pois é, outra cor. Era enganado. Pode ser vermelho. Isso. Agora, amplia aí que vai ser maior, né? Eu recomendaria uma coisa, cara, que tu desse um zoom. Não, ainda não. Não, tu não vai começar a escrever integral. Pode apagar isso aí. Faz o seguinte, cara, apaga isso que você escreveu, dá Ctrl Z aí, que apaga na hora, né? E tu tens que definir o teu DU, né? Quem que é o DU? Tens que derivar aí. Então, faz o seguinte, dá um zoom aí, segura Ctrl e gira o scroll, que fica muito ruim de escrever as coisas pequenas desse jeito. Segura o Ctrl. Assim, pra ti, minha experiência usando o Paint, né? Se tu segurar o Ctrl e girar o scroll, vai aumentar o zoom, certo? Eu não tenho. Há um problema. Então aperta na lupa lá, aperta na lupa.
Isso. E clique em qualquer lugar da tela lá, com a lupa. Isso. Agora vai para baixo. Não, uma vez só, né? Não precisa ser tanto também. Agora não sei tirar. Oh, meu Deus, mas vocês, hein? Esses adolescentes de hoje em dia não sabem mexer com computador, velho. Nunca vi. Tá aqui. Quando eu era criança, a gente tinha que fazer os e-mails pro pai da gente, essas coisas. Hoje em dia, vocês são a geração Nutella. Lá no Brasil, a gente fala que quem não sabe fazer as coisas é da geração Nutella, coisa com computador. Tá, o que tu tem que fazer agora? Derivar, cara. Tem que escrever DUDX agora. Não, é melhor tu escreveres o DUDX, assim, pra entender bem. DUDX, escreve aí. Isso. DUDX igual, agora sim tu escreves a derivada, né? Não, a derivada não é o arco tangente, a derivada é 1 sobre, né? Eu ia passar o DX para o outro lado antes de começar a. É que tu tens que escrever a derivada do arco tangente, né? Quando eu vejo as pessoas usar o Python, eu fico desesperado, né? Porque eu faço tão rápido no Python, né? Tu poderia, por exemplo, pegar a caixa de seleção ali, selecionar tudo e apagar, né? É um jeito. Mas tudo bem, né? Eu trabalho com isso 10 horas por dia há 3 anos, então eu tenho que saber mexer rápido, vocês não precisam. Eu não estou a conseguir. É aumentar a borracha. Como é que aumenta a borracha? Pois é, aumentar a borracha não é uma coisa muito simples, por isso que a gente costuma usar a caixa. Mas é Ctrl mais. Acho que Ctrl mais tu aumenta a borracha. Anyways, escreve DUDX aí. Isso. Daí tu passas o dx para outro. Mas a derivada do arco tangente não é isso, tá? É 1 sobre isso que tu escreveu ali. É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Isso. Agora sim. Pronto. Então tu passa o du para outro lado, tu pode trocar o. Desculpa, tu passa o dx para outro lado, tu pode trocar o que tu tens ali, de fato, né? Beleza. Agora eu acho que tu já entendeu, né? Escreve aí a tua integral do jeito que ela vai ficar. Vai ficar ruim de escrever com a tela muito grande assim, tá? Muito legal, para vocês verem como é que o meu serviço vale a pena, hein? Porque é uma treta mexer no Paint. Mas eu uso a mesa digitalizadora, né? Eu uso uma canetinha. Não, não, tu não vai ter isso não. Tu vai ter simplesmente o... Tu não vai ter essa parte de baixo ali. Não vai ter essa parte de... Nossa, não. Não vai dar certo escrever assim, cara. A tua integral vai ficar simplesmente integral de E na U du. Se tu fazer a substituição certa, entendeu? Vai ficar simplesmente integral de E na U du. Não percebi? DNU. A tua integral vai ficar E elevado a U du. Se tu fizeres a substituição certa, do jeito certo. Mas deixa que eu faço, tá? Deixa que eu faço. Não. Deixa que eu faço. Olha eu fazendo aqui, depois eu te mando. Tá bom? Que louco. Deixa eu fazer aqui. Dá uma agonia não ser 60 FPS esse negócio. Eu acho que eu tenho que usar um outro software. O Google Meet, apesar de ser simples do pessoal entrar, fica muito ruim esse negócio. A tua integral era E elevado ao arco tangente de x 1 mais x ao quadrado dx. Era exatamente isso, né? Sim. Isso. Daí eu falei para ti que o U tem que ser igual a esse cara aqui de cima. Aí quando tu derivas o U, é du dx. E a derivada do arco tangente é 1 sobre exatamente esse cara que está aqui embaixo. Olha só que maravilha, né? Essa é a derivada do arco tangente, se tu pegares na tabela. Então agora se tu multiplicares, né, lá para o outro lado, o dx, tu vai ter basicamente o que estava aqui já, só que com o dx aqui, certo? Percebeu? Sim. Então agora o que a gente vai fazer? Pegar a integral e fazer as substituições, né? Para que fique mais claro, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algo que é extremamente possível aqui, né?
deixar o dx aqui. E assim, né? Não é a mesma coisa? Matematicamente não é a mesma coisa? Tu passar o que estava ali para fora multiplicando? Uma coisa, né? Pronto. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui por u, né, que foi o definido lá por u. E esse cara todo aqui é o que eu acabei de encontrar como du, não? Olha ali. Uma coisa. Então eu vou trocar isso aqui tudo por du. Olha só que integral mais simpática. A integral de E na U é o próprio E na U. E na U mais C, né? Mas a gente deixa o mais C para depois. Porque tem que fazer a substituição. Na verdade, não tem mais C, né? Porque ela era definida. Na integral definida não tem mais C. Então quem era o U? O U era o arco tangente, né? Arco tangente 0 é 0, arco tangente 1 é π sobre 4. Era de 0 a 1, né? Isso. Então a resposta dá E elevado a arco tangente de 1. Arco tangente de 1 é π sobre 4, né? Então a resposta aqui vai ser π sobre 4. Menos o arco tangente de 0, que é 0. Por causa do seno, né? Tu pode sempre pensar no seno. Porque a tangente é seno por cosseno. Então o que é que faz o seno dar 0? Né? Tu pode pensar isso. Que é o próprio 0, né? Então vai ficar just não é mesmo? Tranquilo, né? Ok. Agora o exercício logo abaixo, o 13A e a linha B. É que tu não me enviou. Bem, ou tu me enviou, mas eu não sei qual arquivo tu estás a falar. Mas qual que é o arquivo? Este tínhamos aberto do capítulo 5. Aquele que a gente tá falando daquele limite estranho? Sim. Tá, 3A, né? Vamos ver. Bem, vamos ver o que o professor falou ali. Qualquer coisa eu tento fazer, mas o jeito que ele explica é tão bom. Vamos ver aqui. O FT é o nível USP, assim. O pessoal na USP também gosta de fazer uns arquivos bonitinhos, assim. Sendo f uma função contínua em R, prove que, se anulo o integral de f em qualquer intervalo limitado, então f de x é igual a 0 para qualquer x pertencendo a R. Ô, louco, é uma coisa que a gente toma como uma verdade, né? E nem se pergunta o porquê. Então, vamos lá. Ele quer que a gente fale de integrais aqui. Ele está provando por contradição. Meu, isso é muito coisa de matemático. Se por contradição fosse f de a maior que 0 para algum a, como f é contínua. Tá, peraí. Vamos ler de novo a pergunta. Sendo f uma função contínua em f, ela é contínua. Muito bem. Em todo R, ela é uma função normal, tipo x quadrado, x. Prove que, se anula o integral de f em qualquer intervalo limitado, então essa função é obrigatoriamente a função f de x igual a 0, ou seja, o próprio eixo x. Porque qual que é a área abaixo do eixo x? É 0. Concorda comigo? Porque o eixo x é onde a gente limita ali a área, né? A nossa área é sempre em relação ao eixo x. Quando a gente está calculando a área abaixo da curva, né? A gente está querendo abaixo da curva até o eixo x. Então a pergunta aqui é qual é a área qual é a área do eixo x, né? Percebeu o que eu quis dizer? Então tá bom. Então ele está perguntando ali a área do eixo x. Então vamos ver o que ele fez aqui. Se por contradição fosse f de a maior que 0, para algum a, veja, não é o caso do eixo x, né? Do próprio y igual a 0, que é o que a gente está trabalhando aqui. Que ele está perguntando ali, né? Que ele está forçando a ser. Né? Então, se tu supor qualquer situação, né, diferente disso, para qualquer a, como f é contínua, nós teríamos então um f de x maior que metade disso. Ô, louco. Isso é verdade, né? Se é maior que 0, então maior que a metade também. Metade também é maior que 0, óbvio. Entre o a menor que epsilon e a mais epsilon. Para algum epsilon maior que 0. Pô, colocou esse epsilon, tu já sabe que tá vindo bomba pela frente, né? Porque provavelmente envolve aquelas coisas com limites pela definição. Da monotonia do integral, a gente pode afirmar o seguinte. Monotonia é que ela é sempre crescente ou sempre decrescente, né? Então, isso aqui é sempre maior que um epsilon que multiplica f de a.
que é maior que zero. Bem, isso aqui eu não sabia afirmar, mas agora que ele tá falando, né? Por quê, né? Não sei afirmar o porquê disso. Por que o epsilon passou multiplicando? Esquisito, né? O que contradiz a hipótese? Bem, é verdade, né? Porque se é maior que zero, tá errado já. Porque a única forma é, né? Só se o epsilon fosse zero, né? Aqui para ser igual a zero. Né? Tu entende o que eu quero dizer? Qualquer coisa vezes zero é zero, né? Então, se esse fosse o caso, né? Opa, esse fosse o caso. O que contradiz a hipótese. Da mesma forma, também não pode ser f menor que a, tá? Forma alternativa. Tens a derivada, derivando ambos os lados. Esse aqui é bem mais tranquilo, né? Esse aqui é bem mais tranquilo, só tem que tomar um cuidado que quando tu faz isso tem limitações, né? Tu tem que fazer o f de x, né? O f de t no intervalo ali de 0 a x, né? Daí tu vai ter que f de x igual a zero. Esse aqui é mais fácil, né? Uhum. Tu entendeu o que eu quis dizer aqui? Quando tu tens a derivada de uma integral, elas se cancelam. Da mesma forma que raiz cancela o x ao quadrado. Mas, quando tu tem uma definição aqui, né, quando é uma integral definida, tu vai pegar simplesmente a função aqui de dentro, mas tu vai ter que aplicar nessas limitações. Tu vai ter que dizer que f de t, daí a barrinha do lado vai de 0 até x. Então, o que tu vai ter com isso, né? Tu vai ter f de x menos f de 0 igual a 0. Certo? F de x menos f de 0 igual a 0. Agora, f de 0 igual a 0. F de x tem que ser igual a f de 0, então. É isso? F de x menos f de 0 igual a 0. Tá, o que ele chega aqui nessa conclusão de que f de x é igual a 0. Mas e o f de 0? F de 0? Meu, f de 0 não tem área, né? Essa aqui é a questão. É isso? Porque o f de 0 é uma barra, né? É isso aí. Ele não deixou isso claro aqui na resolução, tá? Eu vou te mostrar num desenho que tá rolando, beleza? Pra tu entender aqui. Vamos na resolução alternativa, que a outra, apesar de ser possível de se entender, ela é meio complexa, né? Para quem faz engenharia mesmo, não tem por que entender um negócio desse. É muito matemático. Deixa eu mostrar aqui para ti, tá? Só um segundo, eu tô colocando aqui no meu quadro. Bem, o que está rolando dessa linha aqui, né? Vamos dizer assim, a derivada cortou a integral. Então, tu vai ficar com a f de t, só que a f de t no intervalo de 0 a x. Vamos lembrar que isso aqui está relacionado à área abaixo da curva, né? Quando tu tens uma integral, está calculando a área abaixo da curva. Então, tu tem o f de x menos o f de 0 igual a 0. Né? E o que acontece? Quem que é f de 0? Né? Essa função em 0. Porque ele está dizendo que isso aqui foi totalmente excluído, né, por algum motivo. Porque eu teria que dizer que o f de x é igual a f de 0, né? Assim, de modo geral. Certo? Sim. Só que se tu estás afirmando que o f de x é igual a f de 0 para todo x, né? É a conclusão que a gente chegou aqui. Como assim o f de x é igual a f de 0 para todo x? Então tu tem uma função contínua, é uma função constante, certo? Certo. Porque a função constante é o caso onde isso acontece. O valor ali no f de 0 é o mesmo para todos os casos, né? O valor aqui é o mesmo para qualquer outro x. Ela é constante. O problema é, a gente não quer qualquer função. A gente quer ainda manter essa igualdade aqui. A gente sabe que isso tudo tem que ser igual a 0. Ok. Então, por isso que tu tem que jogar lá para cá. Então, tu tá falando justamente da f de x igual a 0, tá bom? A ideia é essa. Beleza? Show. Acho que deu para te enrolar, né? Acho que deu para te enrolar. E aí? Que mais? Que mais nós temos, meu querido?
Posso fazer partilha de ecrã aqui de um exercício? Pode. Também tem a ver com integrais, agora é mais sobre derivação. Justificar que é 2 vezes integrável. Ah, tá, mandei. Aqui o 4, a linha B. 4b. Justifique que φ é 2 vezes diferenciável. É 2 vezes diferenciável. E mostre que φ' é igual a f de x. Caramba. Isso aí me lembra muito cálculo vetorial, que é algo que tu vai ter que ver ainda. Justificar que φ é 2 vezes diferenciável. É fazer? Ou... Eu tô pensando aqui como é que resolve a integral, né? Porque, bem, na realidade, tu não precisas resolver a integral, né? Ele não fez esse exercício? não tenho a resolução. Ah, tu queres ali que é diferenciável 2 vezes, né? Bem, vamos lá. Eu vou tentar fazer uma ideia que eu tive aqui. Daí vamos ver se funciona. Deixa eu pôr aqui na minha tela. Justificar que é 2 vezes diferenciável, tá bom. Que é uma vez diferenciável, é só diferenciar dos dois lados, né? Então tu vai ter basicamente o que tá ali, como a gente acabou de ver, né? O que tá aqui dentro, menos o que tá aqui dentro, na verdade, né? De x a 2, certo? Uhum. Então, jogando os valores aqui, é no t que joga, né? Então vai ficar 2 menos x. Seno de 4π mais 2. Menos com menos mais. Agora o x, né? X menos x dá 0. Então aqui vai ficar simplesmente 0, né? Então a filhinha é esse cara ali de cima. Beleza? Uhum. E agora provar que é diferenciável de novo é só fazer... Bem, provar que ela é 2 vezes diferenciável, supostamente é fazer a derivada de novo, né? Se não tiver nenhum problema no intervalo. Ele não é definido em nenhum intervalo, né? Quero dizer assim, que nem aqueles problemas onde aparece f de x é tal para tal intervalo, e daí vai ser outra resposta para tal intervalo. Não tem isso aí, né? É que Não. eu não lembro do enunciado, eu não tô com o enunciado aqui. Eu acho que não. Quer que eu partilhe outra vez? Não, eu não Ok. quero compartilhar ecrã, eu quero que tu bata um print da parte e me mande no WhatsApp. Para tu bater um Ok. print de uma parte só, é tu colocar Windows Shift S. Sabe a teclinha do Windows? Clica lá na Eu sei, bandeirinha do Windows Shift S, daí tu bate um retângulozinho e me manda, tá? mas, Só dessa mas questão. eu não tenho teclado. Eu vou-lhe mandar por foto de telemóvel. Pode ser. Tu usa no... Tu tem aula onde, então, se não é no computador? É no Surface. Eu Mas não eu sei não o que tenho que é isso. teclado. Surface? O que que é isso? É como se fosse um tablet da, da Microsoft. Nossa. Ah, tá, chegou aqui. Ela não é definida em nada. Na verdade, ela é definida em todo R, né? Então, supostamente, é só derivar de novo. Porque se não fosse, a gente ia ter que testar pela esquerda e pela direita, né? Que é o critério de diferenciabilidade. Não tem problema nenhum derivar essa parada de novo aqui. Eu não tô vendo nenhum problema. A única coisa que vai acontecer é que tu tens que derivar aqui só a parte do x, né? Vai ficar seno de 4π mais 2. É isso, né? O negócio inicial. Não, é 4π fechado aqui mais 2, é. Ah, não. É isso. Vai ficar só isso. Tá bom? Nossa, tá muito feio aqui minha letra. O que é isso? 4π mais 2. Essa é a resposta aqui da segunda derivada.
O seno de 4π é zero, né? Então, na prática... Opa, segunda derivada, né? Então, a segunda derivada dá 2. Diferenciável. Agora a pergunta é... Isso é igual, né? Isso é igual, porque tem uma pergunta, né? Sim, Isso é a igual outra. a outra? Derivada duas vezes também? Deixa eu ver a pergunta lá. É Não. resolver a. Não, E é só a mostra que primeira a... derivada. Aham. Mostra que a É primeira só resolver a derivada é igual. integral. Se nós resolvermos aquela Supostamente é só integral. resolver a integral, né? Mostra que a primeira derivada é igual a f zona ali. É, eu acho que é só isso mesmo, né? Só resolver a Não, integral. Não tem nada demais aquela integral também, né? não é preciso nada, é só tirar. É Como é que cosseno. resolve um seno de x ao quadrado dentro, você sabe? ah, Porque é o que tem ali, né? Seno de t ao quadrado. Como é que se fazia? Pois é, tô pensando aqui. Vamos ver se o Wolfram resolve pra gente, pra não precisar ficar pensando. Porque o ao quadrado dentro não é muito usual, né? Vou ver. Tô jogando lá, tá? Só um segundo. Ele entendeu. Nossa, deu um negócio esquisitão aqui. Provavelmente não é simplesmente resolver a integral, tá? Olha só o que apareceu. Apareceu essa função estranha aqui. Deve ter um outro jeito de provar por alguma propriedade de trigonometria, de limite, alguma coisa assim, tá? Ok. Deixa eu voltar aqui pro... Bem, deixa eu pegar o que tu me enviou. Acho que fica melhor. Vou colocar na tela aqui. Não é resolvendo a integral, tá? Isso aí, definitivamente. Deixa eu salvar isso aqui. Isso. Ah, seja as funções definidas. Tá, beleza. Justifique φ derivável duas vezes e mostre que φ' é igual a f de x. Então provavelmente a gente quer mostrar, na verdade, que o φ' é igual àquela integral. Veja que é diferente de tu resolver a integral, sacou? É o que nós já tínhamos chegado? Ok. Não. Não, porque Nós já tínhamos chegado. quando a gente derivou, né, não saiu igual. Mas o que dá para fazer deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar, só um segundo. A derivada daquilo. Porque se eu simplesmente derivo isso aqui, que foi o que eu fiz, né? A integral desaparece. Eu não quero que a integral desapareça. Não tem problema. Para comparar com a f de x, não. Como é que eu vou fazer isso aqui, velho? Nossa. Poxa, que legal essa questão, mas ela é chata de entender e de fazer. Mas ela é interessante. Ai, ai. Mostrar que a derivada é igual àquilo. Não tem isso feito em nenhum lugar, não? Não. Olha, aquela integral, φ, dá para resolver. Bem, pelo menos parte dela, né? Porque aquela que tem o x na frente, não. Aqui tem o t na frente, dá, né? O problema é esse menos x na frente. T menos X. Ok.
Tá, eu vou tentar resolver a integral, tá? Só que para isso eu vou ter que abrir ela. A gente tem duas integrais aqui, se tu parar pensar, né? Tu vai ter menos a integral que tem o x, certo? Isso aí é fácil de criar? Até podemos. Oi? Não. Agora eu vou fazer uma Ali só com é- t. Vou fazer uma só, quer dizer, eu vou fazer uma só com x agora. Ali não é 2t. Oi? Ali não é 2t, depois onde está 2 não temos que meter também um t. Estamos a multiplicar o t por 2 também. T por 2? Ah, não, Mas o... já percebo. Sim. Ah, tá. Beleza. Então, o que eu fiz antes não estava errado, tá? Mas não vai resolver o problema. Então, beleza. Agora ele está falando que a derivada disso tudo vai ser igual àquela função. Veja que essa integral dá para resolver, né? Então vamos resolver ela. Ela sai por método normal, a outra não. Beleza? Então agora integrando isso, vai ficar a integral do seno é o menos cosseno. Opa, e aqui não é dt, né? Tô maluco, que é du. Menos cosseno de u. E aqui vai ficar mais 2u. No intervalo, né? De x a 2. Opa, ainda não. Agora tem que substituir de novo por u. U por x, desculpa. É pi t quadrado, né? Uhum. É pi t quadrado? É pi t quadrado. Tá aí, né? Foi o que apareceu. De x a 2. Acho que não tem nada demais aqui. A coisa é que dava até para ter feito uma integral sem esse 2, né? Mas não tem nada de errado fazer o 2 também. Tá ali normal, não tá incomodando ninguém, né? Acho que vai ficar assim mesmo. Daí vai ficar cosseno de 2π, cosseno de 4π. Cosseno de 4π é 1, né? Então vai ficar menos 1 aqui. Mais 4 vezes 2, 8π. Menos o cosseno de πx ao quadrado. Opa, eu inverti as bolas, né? Era pra ter colocado ao contrário. Mas tudo bem, é só inverter ali, pronto, não tem problema. Ai, troquei tudo aqui, que merda. Eu tô meio perdido. 2π. Mas tu tá acompanhando aqui, né? Eu só tô colocando os caras no lugar, certo? Só que eu coloquei errado. Eu coloquei o inicial. Eu coloquei errado? Não, eu acho que eu coloquei certo. Deve ser a fome, tô perturbado. Eu tô totalmente certo. 2, 8, menos. Quem tá ali agora? Tem que pôr um menos aqui. Menos x. Beleza.
Tá aí. Então, quando a gente abre isso tudo, vai ficar... Bem, vai ficar assim, né? Isso aqui é aquela integral. Agora o negócio é o seguinte, quando eu derivo isso, né, o que que aparece? Que é isso que a gente vai ter que comparar com esse cara. Então, na prática, tem que pegar tudo isso aqui agora. No lugar da de cima, substituir isso. E agora sim, derivar. Agora sim, derivar. Tá bom? Uhum. Então, quando a gente deriva isso aqui, quem é que sobra, né? Na prática vai sobrar só esse cara aqui de dentro, né? Derivada desse cara. E essa integral aqui, né? Então, eu não sei se vai dar pra escrever a derivada. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui com um símbolo de derivada em cima. E o de baixo é ele próprio, aplicado o limite. Pois é, velho. Me perdi um pouco aqui. Não consegui fazer a comparação, cara, mas acho que tá por aí a resposta, tá? É o que eu posso te dizer só. Agora, exatamente, resolver a integral não vai. Provavelmente alguma propriedade, alguma comparação, tá? Ok, Mas o ok. caminho tá aí, tá? Daí eu acho que em cima disso resolve o resto, né? Beleza? A tua prova é quando? É agora às 6. É hoje? Eita. Bem, vamos torcer pra não cair uma dessa, né? Mas as séries lá, a convergência, tá tranquilo pra ti? Sim, sim. Ah, que menos mal então, né? Menos mal. Aquilo lá, com certeza vai ser metade da tua prova, outra metade são essas integrais. Torcer pra não ser muito teórica as integrais. Mas quando a integral estiver feia e não resolvível, né? Tu sabe que é possível. Não tem por que tu tá errado, Deve né? Só ser, por isso. Diga. deve ser para desenvolver uma integral, para resolver uma integral, para determinar áreas e um exercício típico destes. E depois deve ser séries. Isso. Exatamente. Então tá, meu velho. É isso aí, boa sorte hoje na prova. Qualquer coisa me chama, se surge dúvidas, eu tento responder rapidinho, que nem fiz esses dias, beleza? Ok. Obrigado. Tá bom. Valeu, abraço, tchau. Abraço.